Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago esqueci meu nome até, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Hoje, da teologia, Jesus, o Logos divino. Por que João tem essa passagem? Heráclito, um grego, foi o primeiro a usar a palavra logos num sentido filosófico. A palavra logos, na literalidade, a sua denotação é palavra. Palavra, falar, discurso. Agora, foi traduzido para nós como palavra e verbo. Acontece que Heráclito deu um significado de que no princípio de tudo há um discurso. Mas Aristóteles vem depois de Heráclito e diz que o logos é uma razão, é aquela coisa que é, seja, e tem, porque são 3 níveis de discurso de convencimento. Para Aristóteles, razão era quando você estava falando uma coisa de acordo com a estrutura da realidade. Veja, tem todo esse peso quando você lê lá na Bíblia, no princípio era o verbo. Não basta você pegar e ler ela em português quantas vezes você quiser, você não vai entender esse contexto porque o escritor do Evangelho João decidiu usar esta palavra, porque o Evangelho de João é focado em evangelizar os gregos. Ele parte de um ponto que existe dentro daquela cultura, ele parte de um ponto que existe dentro da linguagem daquela cultura, não, uma coisa que parte da linguagem daquela sociedade que é entendido por aquela cultura, e assim fica mais fácil a transmissão da mensagem que ele quer passar. Bem, vejamos. Aristóteles também propôs o motor imóvel, ou seja, aquilo que não se move. Por que o motor imóvel não se move? Ou o motor primeiro não se move? Ele percebeu que a única constância que existe é a inconstância. Ou seja, quando as coisas elas existem por um tempo e depois elas se desfazem. Elas têm uma forma e depois passam para outra forma. As pessoas nascem, mas também as pessoas morrem. Assim também os animais, assim as plantas. O céu está de um jeito e depois o céu muda. A lua muda. Tudo muda. É dia, é noite e as coisas... A única constância é a inconstância. Então, ele também tem a ideia, ele escreveu, não lembro qual certo livro que Aristóteles escreveu, sobre a geração e a corrupção. Quando gera e cria, ou seja, quando está nascendo uma coisa nova, e quando está uma nova forma está entrando na matéria, e quando está desfazendo a corrupção. Perceba, então, cria, desfaz, cria, desfaz. Se o que rege tudo também fosse regido por essas regras, ele também se desfaria, ou desfazeria, ele também se desfazeria. Então, significa que a constância da inconstância deve ser constante e não é igual essa moção, esse movimento de transformação de uma coisa para outra. Precisa ser permanente. Bem, sendo, então, que Aristóteles usou a palavra logos para descrever esse discurso que é alinhado com a estrutura da realidade, ele fala que esse é o argumento último, é o argumento da razão, é o argumento de como as coisas são nos seus princípios. Sendo o motor imóvel um princípio, perceba como Aristóteles estava mostrando que logos era quando você dizia uma coisa de acordo com a estrutura última. E qual é a estrutura última? A origem de tudo. Bem, as propriedades que Aristóteles disse que esse motor tinha era o seguinte, era que ele era tanto propulsão, ou seja, empurra, como atração, puxa. Mas peraí, eu vejo um motor que consegue empurrar, você consegue movimentar uma coisa que está na sua frente e você empurra ela para cá. Eu não vejo o contrário, que é uma coisa aqui e ela puxa o objeto. O ímã faz isso. É invisível às forças, mas as forças estão presentes. Veja, por exemplo, quando você olha uma vitrine e você se interessa por alguma coisa que está lá na vitrine. Quem foi a propulsão foram as suas perninhas. Aí você foi lá na vitrine, atravessou a rua porque você achou muito bonito aquilo lá, ou tá barato, tá em promoção. Então, as suas perninhas é a propulsão. É o motor propulsivo. Mas o que te fez andar, que te mudou do seu curso em vez de ir embora direto e foi para a loja, foi o quê?
o objeto. Ele é, então, a causa final. A causa inicial foi as suas pernas e a causa final, ou seja, a finalidade de você estar andando, é aquele objeto lá. Vejamos. Jesus tem essas características e eu te mostro na Bíblia. Não estou no meu quadro hoje. Eu escrevi umas letras lá que ficou tão bonitinho que eu não estou com vontade de apagar, mas depois eu apago. Eu vou colocar para vocês aqui, ó. Então, se quiser pausar o vídeo... Ah, tá complicada essa luz aqui, hein, gente? Aí, ó. Esses são os versículos. Pausa aí para você poder ler depois. Vou dar um resuminho aqui. Em Apocalipse, o anjo revela para João as verdades divinas que Jesus revelou para o anjo, para ele dar para João passar para nós. Em Apocalipse 22, 13, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Olha que curioso. Letras gregas, alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. João, então, como é o evangelho voltado para evangelização dos gregos, João 1:1 já começa com uma frase de Heráclito. Tem um vídeo do Rodrigo Silva que ele explica bacaninha isso daí, que é muito show de bola, que ele explica isso daí até a parte grega da coisa. No princípio era o verbo. No princípio era o Logos. Tá, mas como a gente sabe que esse Logos é Jesus? Porque no 14 está escrito, o verbo, o Logos, se fez carne. Jesus é o Deus encarnado. Mas qual é a propriedade dele? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada teria sido feito. Nada do que foi feito teria sido feito. Isso está em João 1:3. Essa característica, então, percebe que Jesus estava lá no princípio com Deus. Isso é João 1:2. Lá no princípio, Gênesis 1:26, a gente vê: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus estava antes do homem. Jesus estava ali antes do homem. Foi ele quem iniciou o homem. Ou seja, ele é a propulsão. Faça com que o homem exista. Sem Jesus, nada do que se fez teria sido feito, nem mesmo o homem. Então, Gênesis 1 mostra que ele é o motor antes, o propulsor e o mantenedor. O que mantém o nosso movimento. Também é Jesus. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Por quê? Porque ele é o fazer. Não é que Jesus faz, ele é o fazer. E nós percebemos que para Aristóteles, que todas as ações, as coisas que acontecem, que perduram no tempo, elas têm geração e corrupção. Começa, termina, começa, termina. Mas Jesus não diz que ele tem começo e tem final. Ele diz que ele é o começo e ele é o final. Nessa categoria, comparando com o que Aristóteles disse, nós vemos que Jesus é aquela coisa eterna, aquele ser eterno que está acima, que pode fazer com que as coisas possam ter a sua geração e a sua corrupção. Transitar durante o tempo. Esse durante aqui, agora vejamos. Deus está para além de nós, ou seja, começo, já vimos aqui, durante nós e para além de nós, em qualquer sentido do homem, em qualquer sentido da trindade, do tempo, antes, durante e depois. Deus também está para depois de nós. Por quê? Ele também é um motor como o ímã, aquela coisa que nos atrai. Um motor atrativo, como diz Aristóteles. Jeremias 31:3 é onde Deus diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Viu só? Então, acontece que muitos teólogos, filósofos, crentes e ateus, eles discutem sobre essa questão de que se Aristóteles estava falando de Deus ou não. Meu intuito não é dar um final para esse embate e nem dar minha opinião sobre isso, se é ou não é a mesma coisa. Na minha opinião, no que eu estudei, eu percebo que Aristóteles
desenhou bem pela observação e chegou pelo raciocínio em um aspecto do divino, em um aspecto de Jesus. Não a descrição completa, óbvio que não, mas esse aspecto está mais do que claro aqui nessa demonstração que há muitas semelhanças. Tanto o uso do evangelho sendo feito de forma a realmente puxar os gregos, quanto vendo a obra de Jesus, nós percebemos que essas características estão na vida pessoal de Jesus, estão no plano da salvação, sendo Ele o nosso Salvador. Bem, gostou desse clique? Te ajudou? Curte, comenta, compartilha com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Até o clique de amanhã.